Eita glória. Aleluia, Senhor. Então vamos orar, agradecer a Deus por mais esse dia, pela misericórdia dele de mais esse dia. Curte aí para a live subir e mais pessoas virem para essa palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos lá orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de vida, Senhor, por estar aqui, Senhor, falando contigo, pelo respirar, pelo andar, pelo falar, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que tu fizeste em nossas vidas, Senhor. Fala conosco essa manhã, Jesus. Que eu possa ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Nada aqui é para mim, Senhor. Tudo é para ti, Senhor. A palavra, a misericórdia, tudo é para ti, Senhor. Que teu nome seja louvado e glorificado todos os dias, Senhor. Então, esse momento aqui, Senhor, fala conosco, Senhor. Que nós possamos sentir a tua presença, Espírito Santo, aqui inundando essa live, essa palavra, nessa manhã. Que cada pessoa que passar por aqui sinta o teu alívio, Senhor. Sinta a tua paz, Senhor, através dessa live, Jesus. Pessoas que estão aflitas, angustiadas, desesperadas, procurando uma resposta. Que através dessa palavra ela venha sentir, Senhor, o Senhor falando conosco neste dia. Que ela venha sentir o Senhor falando com ela neste momento, Pai. Tira e queima todo o mal contra a nossa vida. Nos traz alívio neste dia, Senhor. Traz alívio neste dia aos nossos corações, Senhor Jesus. Lança fora todo medo, toda preocupação, todo anseio, toda ansiedade, Jesus. Que nós possamos, assim como essa palavra de hoje, confiar em Ti, Jesus. Que nós possamos ter confiança em Ti, Pai. Traz controle para a nossa vida, Jesus. Traz alívio aos nossos corações, Senhor. Livra, liberta, Senhor, a alma que está aflita neste dia, Pai. Traz cura, Senhor, às pessoas que estão enfermas, Senhor Jesus. Traz, Senhor, tranquilidade para a nossa alma neste dia, Senhor Jesus. Assim como essa canção, Jesus. Traz alívio a nossos corações, Senhor, porque Tu és o nosso alívio dessa manhã, desse dia. Nós te agradecemos, Senhor, por essa terça-feira, por mais uma oportunidade de vida, de estar aqui falando contigo, Senhor, respirando, andando, falando, Pai. Obrigado pela Tua misericórdia desse dia, Senhor. Sem a Tua misericórdia nós não somos nada, Senhor, nós somos pó e cinza, Senhor. Quem somos nós diante de Ti, Pai? Nós não somos nada, Senhor. Arranca, Senhor, toda a arrogância do nosso coração, toda a arrogância de nosso ser, Senhor. Arranca, Jesus. Tudo aquilo que não faz parte, Senhor, do Teu querer, da Tua presença sobre a nossa vida, Pai. Arranca, Jesus. Tudo aquilo que está distanciando de Ti, Senhor. Tira, Senhor, da nossa vida tudo aquilo, Senhor, que não faz parte, Senhor Jesus, da Tua presença, Senhor. Afasta de nós tudo aquilo que esteja afastando de Ti, Jesus. Afasta de nós todo medo, Senhor. Medo do novo, Senhor. Medo de ter a nossa vitória, Senhor. Afasta de nós, Senhor. Toda síndrome do pânico, pessoas que estão com síndrome do pânico, Jesus. Tira, Senhor. Cura, Senhor. Traz alívio para essa alma, Jesus. Traz alívio aos nossos corações, Pai. Queima e tira todo o mal, Senhor, sobre a nossa vida, Senhor Jesus. Traz alívio ao nosso coração, Senhor, neste dia, Senhor. Através dessa palavra, Jesus. Amém? Glória a Deus, Senhor. Bora lá. Confie. Hoje a palavra é sobre confiança em Deus, sobre confiar nele todos os dias. Este versículo de Jó nos ensina a fazer duas coisas simples, mas poderosas. Dispor o coração e estender as mãos em Deus. Estender as mãos para Deus. Amém?
Duas coisas simples. A primeira, estender a mão para Deus pedindo ajuda, porque qual a nossa falha? É correr para um lado e para o outro, sendo que a primeira opção da gente é pedir ajuda a Deus, né? Não. O que a gente faz? A gente vai lá, quer fazer com as nossas próprias mãos, quer arregaçar a manga com a nossa própria força, sendo que Deus está ali para nos ajudar. A gente pede ajuda a outras pessoas e não pedimos ajuda a Deus. Amém? Então, que nós possamos dispor o coração, que nós possamos ter o coração aberto, estender a mão para Deus. Que nós possamos tirar toda a impureza do nosso coração e pedir ajuda para Deus, amém? Ao invés de você pedir ajuda para pessoas que não vão conseguir te ajudar, não vão conseguir te trazer alívio. Eu sempre falo, gente, o tanto que é bom falar com Deus. Porque Deus, além de trazer solução para o nosso problema, para a nossa dor, ainda Ele não vai sair falando para outras pessoas, né, gente? Às vezes a gente vai pedir ajuda para outras pessoas e além da pessoa não resolver o nosso problema, ainda tem a facilidade de espalhar o nosso problema para outras pessoas que não tem nada a ver. Ainda pode trazer fofoca ali, né, gente? Então, abre o teu coração e coloca todos os seus problemas para Deus. Pede ajuda para Ele. Que Ele traz solução aos nossos problemas. Amém? Glória a Deus. Jó, em meio à aflição ali, sempre ele pediu para Deus, ele questionou a Deus, ele falou com Deus em todos os momentos, mesmo que os amigos dele estavam ali falando com ele, que vieram os amigos dele, ele sempre falava de Deus, ele sempre falava com Deus. Amém? Em meio às lutas e aos desafios da vida, essas ações simbolizam uma rendição e a sua confiança profunda no Senhor. Muitas vezes carregamos nossos problemas, dúvidas, medos, tentando lidar com tudo por conta própria. Tá vendo? Como eu falei aqui no começo. A gente quer fazer tudo por conta própria, sendo que a primeira ajuda a gente tem que pedir para quem? Para Deus. A primeira ajuda. Então tem um louvor, igual eu falei ontem, tem um louvor que fala: conte para Deus os seus problemas, as suas dores, as suas angústias. Amém? Vamos ler de novo, ó. Em meio às lutas e aos desafios da vida, essas ações simbolizam rendição e uma profunda confiança no Senhor. Ter confiança nele. Amém? Que nós possamos essa manhã ter confiança no Senhor, confiar nele, na direção, que é a melhor direção. Talvez você queira sua bênção agora, mas você não está preparado para receber. Eu sempre falo essa frase, que nós possamos ter preparação para receber a nossa bênção. Amém? Que nós possamos confiar profundamente no Senhor. Amém? Glória a Deus. Porque tem pessoas que confiam em tudo, né? Confia no dinheiro, mas o dinheiro não compra tudo. Não compra saúde, não compra paz. Pode ter conforto, mas não compra paz. A paz que transcende, né? Tudo. Que é a paz de Deus. Amém? Muitas vezes carregamos nossos problemas, dúvidas, medos. Hoje em dia tem muito isso, né, gente? Tentando lidar com tudo por conta própria. Então, a dúvida e o medo são fardo que carregamos todos os dias, sendo que nós temos uma solução, que é o Senhor.
Amém? Todas as soluções de dúvidas, de medo, de preocupação, a resposta está no Senhor. Amém? Eita glória! Então pare de carregar esse fardo sozinho. O fardo do medo, o fardo da dúvida. Carregar por conta própria. Coloque o Senhor nos seus negócios. Coloque o Senhor em tudo. Jó ali, ele consagrava antes. Ele consagrava as oferendas dele antes para Deus, né? Jó era um homem fiel ali, fiel. Mas tudo ele contava para Deus. Tudo ele pedia direcionamento para Deus. Por isso que ele era um homem muito próspero. Porque ele pedia direcionamento a Deus. Hoje, na correria do dia a dia, esquecemos de falar com Deus. Esquecemos de pedir de direção a Deus. Falar assim, sair de casa, falar assim, Senhor, abençoa o meu dia. Me dê direção para esse dia, me dê sabedorias para esse dia, que nada me tire, nem a raiva, nem o medo, nem as dúvidas, nem a preocupação, que nada me tire da minha razão, Senhor Jesus, do meu contato de equilíbrio contigo, Senhor. Traz equilíbrio, que nada que o inimigo, seta desse dia, venha me afligir, Senhor. Coloque o teu manto sobre a minha casa, sobre a minha família, Jesus. Nos protege. Que você possa ter essa comunhão e comunicação com Deus. Amém? Ter essa confiança em Deus. Né? A gente ora, às vezes a gente ora tanto a Deus, aí fica tomando e falando a mesma coisa para Deus todos os dias, sendo que Ele já está resolvendo nossos problemas, a nossa dor. Amém? Então, que nós possamos ter confiança em Deus e não lutar por conta própria, que nós temos um Pai que traz solução, tira nossas dúvidas, tira o nosso medo, tira a nossa ansiedade. Amém? Que você possa confiar em Deus, entregar a Ele todos os seus medos. Entrega a Ele hoje, nesse dia. Pare de lutar por conta própria, na força do seu braço. Tudo que você for resolver hoje, neste dia, e daqui futuramente, que a gente não sabe o dia da manhã, fala para Deus já. Fez um negócio, vai fazer um negócio, Senhor, tá aqui, Pai. Traz alívio no meu coração, Senhor. Tira toda dúvida, Senhor, sobre isso. Pare de lutar com a força do seu braço. Amém? Jó, em meio à aflição, ele foi fiel a Deus. Que nós possamos pegar essa palavra de inspiração, ser fiel a Deus em todos os momentos, porque ali Jó, mesmo com todas, que tinha perdido tudo, com todas as aflições que ele estava passando ali, ele teve confiança em Deus. E hoje essa palavra é para você: confie em Deus. Mesmo que o cenário esteja difícil, confia em Deus. Jó já não tinha nada, que a mulher dele falou: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Vai-te embora, que tu não tem mais nada aqui na terra. Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó, não, eu vou confiar em Deus. Que nós possamos ter essa fé e essa confiança em Deus. Confie em Deus em qualquer cenário que você esteja. Confia nele. Em qualquer cenário. Mas, Acla, tem aquele ditado que fala assim, né? Se eu te contar a minha história, se eu contar a história pro carroceiro até, a mula chora. E a confiança em Deus? Jó estava nesse cenário.
mas ele continuou confiando em Deus. Ele continuou a sua confiança em Deus. Mesmo que pessoas diziam ao contrário, ele confiou em Deus. Eu confio no meu Pai. Nós somos hoje pessoas tão falhas, né, gente? Que qualquer cenário, qualquer dorzinho, qualquer coisa que acontece na nossa vida, a gente já fala, não quero, Senhor, bate o pé, a gente não quer passar por aflição, nada. Nós agimos igual criança mimada. E Jesus falou que nunca seria fácil, né? Nunca seria fácil. Que ele falou, toma a tua cruz e venha. Toma a tua cruz e ande. Ele falou que a porta era estreita. Mas ele falou que nos trazia força. Então a força, que essa força venha dos céus. Como vem essa força? Confie em Deus. Acla, mas eu tô num cenário que tu nem imagina. Confia em Deus. Confia em Deus, porque Ele tem o cuidado sobre a nossa vida desde o ventre da nossa mãe. Desde o ventre da nossa mãe, que Ele nos escolheu. E se você está passando hoje por uma aflição, eu falo para você, confia em Deus. Que isso vai passar, essa tribulação vai passar, mas que você possa confiar em Deus. Em qualquer cenário que você esteja passando, não é de doença, confia em Deus. Ore e confia em Deus. É financeiro, confia em Deus. Em qualquer cenário que você esteja, confia em Deus. Amém? Que nós possamos parar esse orgulho de lutar por conta própria e colocar tudo, dúvidas, medos, na mão de Deus. Ter essa confiança em Deus. Jó nunca perdeu a confiança em Deus. Ele questionava, mas ele não perdeu a confiança em Deus. Mesmo que todas as pessoas falavam, os amigos deles falavam, tu pecou, tu fez alguma coisa aqui. Confia em Deus. Ele não perdeu a confiança dele em Deus. Mesmo que pessoas tenham te questionado, confia em Deus. Mesmo com medo, confia em Deus. Amém? Mesmo com dúvidas, confia em Deus. Talvez Deus já falou para você mudar de cidade, mudar de emprego, e você fica com medo. Confia em Deus. Amém? Eita, Glória, se o Senhor já te confirmou de sair de um lugar que está te adoecendo, se o Senhor já te confirmou de sair de um cenário que seu coração está fechado, confia em Deus. Amém? Glória a Deus. No entanto, Deus deseja que colocamos todos o nosso coração diante dele. É a confiança aqui, gente. Que nós entregamos de verdade, com sinceridade. Entrega a Deus os seus problemas, os seus medos, as suas preocupações. Com sinceridade. Você está sendo sincero? Eu estou orando tanto, eu estou falando tanto, eu estou fazendo isso daí, eu estou confiando em Deus. Eu oro, peço tudo. Será que seu coração está realmente entregue a Deus? Está realmente essa oração que você está fazendo é com sinceridade? Aqui, ó. Com sinceridade a Deus mesmo, seu coração está sendo sincero, está sendo aberto a Deus, ou está tendo dúvida? Então aqui nessa palavra fala, né? Deus deseja que coloquemos nosso coração diante dele. Ele deseja, ele não é invasor. O Espírito Santo, gente, ele não é invasor.
Ele quer que nós colocamos tudo diante dele, né? Que coloquemos nosso coração diante dele. Que nos entreguemos de verdade, mas com sinceridade. Seu coração está sendo sincero a Deus? E aí? E que estendemos as mãos, tanto fisicamente quanto espiritualmente, como símbolos de sua confiança nele. Eita, essa palavra aqui é forte, né? Ah, mas eu tô orando, não tá mudando nada na minha vida, porque nós somos reclamadores, né, gente? Todo mundo reclama. Eu tô orando, eu tô pedindo a Deus, eu tô fazendo isso, eu tô correndo para um lado, eu tô correndo para o outro, né? Mas seu coração tá sendo sincero, realmente você tá abrindo seu coração a Deus? Ó, entenda, é para nós entregar tanto fisicamente quanto espiritualmente. E aí, você está entregando a Deus os seus problemas, as suas dores? Você está confiando nele tanto fisicamente, ó, carne, aqui, ó, pele, osso, carne. Você está entregando a ele nessas duas versões ou só em uma? Ah, eu oro, espiritualmente eu estou entregue a Deus, mas fisicamente eu estou na dúvida, estou numa dúvida no meu coração. Eu estou com medo, será se realmente Deus vai... Olha, gente, olha que questionamento. Será se realmente vai dar certo? Você está tendo dúvida. Você não está se entregando totalmente a Ele. Se há dúvida no seu coração, você não está entregando totalmente a Ele. Você não está confiando totalmente nele. Se há dúvida no seu coração não está entregue totalmente a Deus. Então, que nessa manhã você possa confiar espiritualmente, fisicamente a Ele, nessas duas versões. Que Deus possa tirar toda dúvida no seu coração. Entrega e confia. Entrega e confia. Eita glória. Ó, confiança. Entrega e confia. E se para de desesperar, para de estar ansioso. Depois que você entregar a Deus os seus problemas, os seus medos, ó, tá aí, Senhor, vou acalmar, que seja feita a tua vontade. Isso quer dizer confiança. Confiar nele em qualquer cenário que você esteja. Confia nele. Amém? Oh, glória a Deus. Aleluia, Pai. Que nós possamos ter sinceridade, Jesus, no nosso coração. Que nós possamos confiar em Ti. Entregar de corpo e alma a Ti, espiritualmente, fisicamente a Ti, Pai. Quando nós se entregamos a Deus totalmente, isso nós estamos simbolizando confiança totalmente a Ele. Então, se você está orando e tudo está dando errado, está dando tudo ao contrário, você não está sendo sincero, gente, desculpa falar. Você não está se entregando totalmente a Ele. Você não está confiando. Se você está repetindo uma história várias vezes, a mesma história, o mesmo problema, você não está tendo confiança em Deus. Não está tendo confiança. Porque quando nós temos confiança em Deus, nós estamos agindo com fé. Senhor, eu confio que esse milagre vai acontecer. Eu confio que o meu cenário da minha vida vai mudar.
A gente está se entregando totalmente a Ele, de corpo e alma, assim, corpo e alma. Alma e espírito, tudo a Ele. O cenário muda. Assim como Deus entregou a Jó tudo em dobro, em triplo, ali na palavra ali, a bênção de Jó foi maior, que meio a preocupação ali, em meio ao desespero do coração dele, em meio ao cenário que ele estava vivendo. Eu tenho certeza, gente, que hoje em dia, se nós passássemos pelo cenário de Jó, qualquer pessoa que passasse ali pelo cenário de Jó, na primeira oportunidade nós ia desistir, gente, que nós somos fracos. Na primeira oportunidade nós ia desistir. Porque qualquer aflição que a gente passa hoje em dia, a gente já está reclamando, né? É verdade? Qualquer oportunidade hoje em dia, uma dorzinha na unha, a gente já está reclamando. Ai, Senhor, isso, ai, Senhor, aquilo. Jó se manteve firme e confiante a Deus. Aqui, ó. Jó. Essa palavra hoje é sobre você confiar. Mesmo que a mulher de Jó falou assim: olha o que esse Deus está fazendo contigo, Jó. Te tirou tudo, tirou filho, tirou tudo da tua vida. O corpo de Jó já estava todo cheio de chagas, gente, de feridas, de bolha. Jó fez o quê? Confiou em Deus. Que nós possamos ter essa fé de confiar em Deus em qualquer cenário. Eita, glória. Aleluia, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Que nós possamos colocar, entregar a Deus de corpo e alma, ter essa sinceridade no nosso coração. Eita, glória. Eita, gente, como é bom sentir a presença do Espírito Santo, né? Que nosso coração possa ser sincero, assim como o de Jó. Que meio à tempestade, ele confiou em Deus. Ele confiou tanto, gente, em Deus. Que Deus entregou a ele muito mais do que ele esperava. E eu creio que Deus tem muito mais para a sua vida. Mas confia a Ele com sinceridade, com o coração aberto. Amém? Eita, glória a Deus. Confia nele. Eita, glória. Agora a garganta com tudo. Eita, glória. Confie nele. Amém? Ao invés de você confiar em pessoas que não vão te ajudar, como eu falei no começo da live, gente. Em pessoas que não vão te ajudar, que não vai conseguir te ajudar ali. Que talvez espalhe para pessoas que nem precisam ouvir sobre a sua história, porque todos nós passamos por tribulações. Ao invés de você espalhar a sua história para outras pessoas, que a pessoa ainda vai ter dó, pena de você, ou pode sair falando sua história para pessoas que nem precisam. Coloque em Deus. Na palavra do Senhor fala: fecha a porta do teu quarto e fala com Deus. Só fala. Fecha a porta do teu quarto e fala com Deus. E que você entregue com sinceridade o seu coração. Tanto fisicamente, se derrame nos pés do Senhor. Hoje nós temos dificuldade em se derramar nos pés do Senhor. Às vezes não queremos nem ajoelhar o nosso joelho. Ai, vai doer meu joelho. Ajoelhar quer dizer assim, se prostrar ao pé e falar para Deus: está aqui, Jesus. Eu estou me humilhando a Ti, que nós possamos se humilhar a Deus, não a outras pessoas, mas se humilhar a um Pai que nos colocou aqui na terra, amém? Que nós possamos ter esse momento de se humilhar a Deus, entregar a Ele, confiar a Ele, com sinceridade no nosso coração, amém?
Que nós possamos ter esse símbolo de confiança espiritualmente, fisicamente. Eita glória! Que nós possamos confiar os nossos medos, tirar a dúvida do nosso coração a Deus. Aleluia, Senhor. Vamos pro próximo parágrafo. Dispor o coração é estar disposto a ouvir a sua voz e permitir que Ele nos guie. Quando a gente faz isso, de confiar somente em Deus, com sinceridade de coração aberto, Ele nos dá a direção. Para de ficar igual barata tonta aí, sem saber para onde ir. Sendo que você tem uma direção que é o nosso Pai Criador. Amém? Você tem direção, basta que você peça. Pedi, dá-se-vos-á. Peça a Deus com sinceridade. Não esqueça essa palavra de ser sincero a Ele. E aí, na sua oração, você está sendo sincero mesmo a Deus? Você realmente está rasgando o teu coração? Realmente você está rasgando o seu coração a Ele? Você está se entregando a Deus totalmente? Fisicamente e espiritualmente? Ou você entrega os seus problemas a Deus e fica questionando, será que isso realmente vai dar certo? Será que realmente é isso? Será que realmente fica questionando? Então você não está tendo confiança em Deus. Se você faz uma oração e fica questionando, sendo que você acabou de entregar a Ele, Senhor, eu te entrego essa aflição aqui que eu estou passando. E na mesma hora que você sai da oração, seu coração tem dúvida, você não está tendo confiança em Deus, né? Você não está tendo confiança nele. Então que nós possamos se entregar totalmente, corpo, alma e espírito a Deus, totalmente a Ele, nossos medos e dúvidas. Tudo. Lava a sua alma sim a Deus e entrega a Ele. Senhor, está aqui. E acalma o seu coração. Quando pessoas vêm questionar, nossa, o teu cenário da tua vida está acontecendo tudo isso aí, e você está nessa calmaria todinha, aí você fala, eu estou confiando em Deus. Eu estou confiando em Deus. Já aconteceu na minha vida de passar por cenário de doença, gente. Tem testemunha aqui no perfil de doença, de pessoas falar assim, nossa, Áquila, tu tá passando por todo esse cenário aí e tá tão alegre, tão disposta, tá brincando com isso. Minha confiança estava em Deus naquele momento. Eu sabia que o cenário era totalmente difícil, mas minha confiança estava em Deus. Quando acalmamos nosso coração em Deus e temos fé que Ele vai mudar o nosso cenário, o milagre acontece. Amém? O milagre acontece, gente. O milagre é certo. Quando nós se entregamos com sinceridade a Ele e confia e deixa que Ele tem direção, nos guie, o cenário muda, a vitória é certa. Amém? Amém, Senhor. Dispor o coração e estar disposto a ouvir a sua voz. Está disposto a ouvir a sua voz, porque a gente fica... Quando Deus não dá direção, que é a voz do Espírito Santo falando com a gente fica, será que é Deus mesmo? Será que é Deus mesmo que está falando comigo? Será que isso realmente é de Deus? Fica questionando. Não, Deus não vai falar isso, não. Não é isso que é para acontecer para minha vida, não. Né? A gente fica questionando. A ouvir a sua voz. A permitir que Ele nos guie.
Quando ouvimos a voz do Espírito Santo, ele nos guia, a vitória é certa. Amém? A ouvir a sua voz, a permitir que ele nos guie, nos molde e nos transforme. Quando nós damos permissão para Deus agir na nossa vida, a transformação de dentro para fora, a transformação de alma, a transformação fisicamente, a transformação que nos traz alívio, nos traz confiança nele. Então que nessa manhã você permita que Deus te guie e que te transforme de dentro para fora, espiritualmente e fisicamente. Amém? Então pare de ouvir voz de pessoas que é ser humano igual a você. Pare de ouvir voz de pessoas que estão te julgando. Pare de ouvir voz de pessoas que não te conhecem no interior. Pare de ouvir vozes de pessoas que estão apontando o dedo. Ouça a voz de Deus falando contigo nessa manhã. Amém, Senhor. Permita que Ele te guie em qualquer circunstância. Permita que o Espírito Santo trabalhe em você de dentro para fora. Só permita. Que Ele te guie, te traz direção e trabalhe em você de dentro para fora. Amém? Só permita. Ele não é invasor, gente. Ele quer que nós peçamos, mas Deus sabe o que eu estou passando, né? Quando a gente fala assim, ora a Deus, mas Deus sabe o que eu estou passando. Ele não é invasor. Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele quer que você fale, porque através da palavra nós declaramos o bem ou o mal. Quando Deus veio criar o mundo, Ele falou que haja luz. Ele nem precisava, mas ele ali, através dessa palavra, Ele nos ensina a falar. Então basta que você fale para Ele aquilo que você tá passando, mas com o coração aberto, que seja sincero com Deus. Por que você tem facilidade em ser sincero com pessoas, mas não tem facilidade de ser sincero ao Pai que te criou? Que nós possamos ter facilidade ao falar com Deus com sinceridade. Ser sincero, Senhor, eu sou falho mesmo. Senhor, eu fiz isso mesmo, eu fiz, Senhor, tu sabe que eu fiz, Senhor, não tem nada, não tem como eu esconder de ti. Eu realmente, Senhor, fui errado nessa circunstância aqui, eu fui errado, isso está trazendo sinceridade. Senhor, realmente eu xinguei essa pessoa, eu falei palavrão a essa pessoa, eu fiz essa atitude, Senhor, eu fui agressivo. Que nós possamos ter sinceridade em nossas orações. Porque Deus conhece. Ele é o nosso Criador. Ele nos conhece de dentro para fora. Ele sabe tudo aquilo que estamos passando, mas Ele quer que você confie nele. Como que você vai ter intimidade com a pessoa sendo que você não conhece? Ele quer nessa manhã essa intimidade entre você e Ele, de confiança. Ai, Áquila, mas eu sou tão pecadora, todos nós somos. Eu não sei qual o cenário que pessoas falaram para você que não tem mais jeito, mas tem jeito sim. Nós temos um Pai que Ele nos perdoa todos os dias. Nós somos tão pecadores, gente. Nós somos tão falhos.
Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Nós, seres humanos, que medimos, nossa, essa pessoa aí não tem mais jeito não. Nossa, essa pessoa aí foi para um cenário que não tem mais jeito para a vida dela. E hoje, nessa manhã, eu falo, tem jeito sim. Confia em Deus. Fala com Ele, Senhor. Eu sou pecador, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Que o ser humano me julga, mas o Senhor não julga. Ele é um Pai amoroso. Ele perdoa os nossos pecados. Só de nós estar aqui hoje, vivo, falando, é a misericórdia dele. É igual a palavra de ontem, né, gente? A chuva vem para nós e para os nossos inimigos. A chuva cai na nossa cabeça e cai no mal também. Na cabeça dos nossos inimigos. Então, todo mundo tem perdão diante de Deus. Todo mundo tem redenção diante de Deus. Confie nele. Peça perdão pelos seus pecados, das suas falhas. Não existe pecadinho, pecadão. Tudo é pecado, gente. Confie nele. Em qualquer circunstância, em qualquer cenário. Amém? Vamos ler aqui o último parágrafo. Que nós possamos deixar ele nos guiar. E nos transformar de dentro para fora. E lembre que ele quer só ouvir a sua voz. Como que ele vai te resgatar, sendo que você não pede? Senhor, me resgata desse cenário. Me resgata, Senhor, dessa luta que eu estou passando. Ele quer ouvir a sua voz. Deus não é invasor. Permita que ele te guie, mas ele quer ouvir a sua voz. Ele quer que você peça ajuda a ele, em qualquer cenário que você esteja. Peça ajuda a ele. Tá vendo? Nós temos que dispor o nosso coração a ouvir a sua voz. Ele quer que você peça ajuda a ele. Amém? Glória a Deus. Nós temos que abrir nosso coração. Fale com ele sobre suas preocupações, aqui ó, ansiedades e desejo. Em todas as áreas na nossa vida, Deus quer que nós incluirmos ele em todas as áreas, porque às vezes a gente pede ajuda a Deus só quando a gente está na tribulação, mas quando a gente está ali na alegria, olha o tanto que a gente é falso, né, gente? Muita gente só procura Deus quando tá na tribulação, né? Quando tudo vai bem, as continhas tá paga, tá com saúde, tá com estabilidade, aí esquece de Deus. Esquece de agradecer a ele porque ele já fez, né? Como nós somos falhos, né, gente? Esquece de agradecer a ele. Só quando estamos preocupados, a gente procura Deus, né? Só quando a gente está com ansiedade, a gente procura Deus. Quando a gente quer pedir alguma coisa, a gente procura Deus. Mas quando Deus vem e traz a vitória, muda o cenário da nossa vida, quando tudo vai bem, a gente esquece. Esquece até de agradecer pela vida. Nós somos falhos. Eu me incluo nisso, gente. Todos nós somos falhos. Nós somos ser humano. Graças a Deus que a misericórdia dele é grande sobre a nossa vida. Só de você hoje estar aí, respirando, se alimentando, tendo comida na sua casa, tendo alimento na sua casa, já é a graça de Deus sobre a sua vida, né? Que nós possamos confiar nele todos os dias e ser grato a ele pela nossa vida. Eita glória. Amém?
Fale com ele sobre as suas preocupações, como eu falei lá no começo. Feche a porta do seu quarto. Senhor, eu estou preocupada com isso, com isso. Eu tenho conta para pagar, Senhor. Eu tenho isso para fazer, Senhor. Fale com ele sobre as suas preocupações. Senhor, eu estou ansiedade porque eu tenho muita dívida. Senhor, meu desejo é comprar minha casinha, meu desejo é comprar meu carrinho, meu desejo é fazer minha faculdade. Então, em qualquer cenário, fale com Deus com sinceridade e com o coração aberto. Amém? Com sinceridade e com o coração aberto. Deixe-o guiar e renovar você. Viva de maneira a refletir essa confiança. Então, nessa manhã, que o Senhor possa te guiar e renovar a sua esperança. Viva de maneira a refletir essa confiança. Em vez de se preocupar ou tentar controlar tudo, porque a gente não tem controle de nada. Mas a gente quer ser o bichão, né? Ai, que eu tenho controle de tudo. Oh, que dó. A gente não tem o controle de nada. Para de lutar com a força do teu braço, que você tem um Deus que pode te ajudar, tirando preocupação, ansiedade, dúvidas, medos. Amém? Ao invés de se preocupar ou tentar controlar tudo, permita que ele esteja no controle. Sabe o controle de televisão? Gente, controle de televisão. Quem está no controle, sabe, vai colocar ali todos os canais que quer assistir, não é? Quem está ali com o controlezinho. Tchum, 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 tchum. Então pega o seu controle da sua vida e entrega na mão de Deus. Tá aqui, Senhor. O Senhor que vai estabelecer o que vai confiar agora. O que nós vamos assistir agora da minha vida. É vitória? É bênção? Então pega o controle da sua vida e entrega na mão de Deus. Tá aqui, Senhor. Eu tô sem força. Esse controle tá tão pesado que eu tô sem força de controlar tudo. Eu tô sem força de correr para um lado para o outro, não ter mais esperança para a minha vida. Pega esse controle, entrega na mão de Deus. Tá aqui, Pai. Com sinceridade e confiança. Tá aqui, eu confio. Eu confio em qualquer canal que o Senhor botar aí. Qual canal que nós vamos assistir? É um canal de praia, dos passarinhos passando? Qual canal que nós vamos assistir? Qual o cenário que o Senhor vai colocar na minha vida? Eita glória! Como é bom a gente confiar em Deus e entregar o controle da nossa vida a Ele, gente. Não tem melhor coisa. Em qualquer circunstância, entregue o controle da sua vida a Deus. Jó entregou o controle, mesmo no cenário, falando que tudo ali dava o contrário. Que pessoas questionavam Jó. Jó, tu não pecou não para Deus estar fazendo isso na tua vida? Jó, o que foi que tu fez? Pessoas questionando ali Jó ali, ó. Questionando Jó ali. E Jó confiando em Deus. Eu confio nele. Que nós possamos ter essa confiança de Jó em Deus. Mesmo, olha a visão da mulher de Jó. Jó, tu não tem nada, nada mais. Tu não tem filho, tu não tem casa, tu não tem nada, Jó. Amaldiçoa esse Deus e morre logo, Jó. Jó ainda falou, tu tá louca, mulher, tu tá louca. Que nós possamos ter essa confiança em Deus. Isso aqui é confiança. Eita, glória.
Tu tá louca, mulher, eu nunca vou deixar o meu Deus. Que nós possamos ter essa sinceridade de confiar em Deus assim como Jó. Amém? Dispuse o coração e estenda as mãos para Deus. Jó 11:13. Vou ler aqui com vocês na palavra. Será que Deus não conhece muito bem as pessoas que não sabem de nada? É igual eu falei, nós não sabemos de nada, gente. Sem esforço, Ele conhece a maldade de cada um. Todos nós temos maldade no nosso coração, gente. Mas quando nós estamos em Deus, Deus vem e purifica, né? Mas todos nós erramos, todos nós não tem. Se tem uma pessoa que fala assim, eu sou perfeito, tá mentindo. Tá mentindo, que não existe ninguém perfeito. Só quem é perfeito é Deus. Aqui traz esse questionamento. Será que Deus não conhece muito bem as pessoas e não sabe de nada? Será? Sendo que Ele nos criou desde o ventre da nossa mãe. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Antes de nós vir aqui na terra, Deus já nos conhecia. Eita glória! Ele nos conhece sem esforço, Ele conhece a maldade do nosso coração, a maldade de cada um. E você se julga sábio de não ter humildade de pedir para Deus ajuda? E você se julga sábio? O homem só será sábio no dia em que... Isso aqui eu ri demais ontem, gente. O homem só será sábio no dia em que a cria de um jumento selvagem nascer de um homem. Olha o tanto que nós não temos sabedoria de nada, gente. A sabedoria vem dos céus. Contudo, faça um propósito de consagrar seu coração. Nós, diante de Deus, nós faz só, desculpa pela palavra, só faz merda sem Deus. Só faz coisa errada. Ai de nós se não fosse Deus na nossa vida. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida. É estender a mão para Ele. Abandonar o pecado que mancha as suas mãos. E não permitir que a maldade habite a nossa casa. Ai de nós, se não fosse Deus na nossa vida. Então você poderá andar de cabeça erguida e sem envergonhar-se. Firme e sem medo. Quando nós confiamos em Deus, nós andamos de cabeça erguida. Quando tudo vai bem e que nós confiamos em Deus, nós andamos sem medo. Então a palavra de hoje, confie em Deus. Os seus sofrimentos ficarão para trás, como água passada. Eita glória! E você nunca mais se lembrará deles. Até das aflições a gente esquece quando a gente confia em Deus. Sua vida será clara como o meio-dia. E as horas que antes eram escuras como a noite se tornarão claras como o dia sem nuvem. Eita, é um dia de praia aqui, gente, Imagine um dia de praia, de mar, o solzão lindo, aquele sol lindo, o sol tocando na água, seus pés na areia. É assim quando a gente confia em Deus. É assim quando a gente confia em Deus. Você viverá tranquilo e a vida será cheia de esperança. Eita, glória! Ai, gente, isso aqui é para fechar com chave de ouro. Você dormirá em paz e segurança, sem medo, sem pânico, sem aflição.
sem angústia. Quando você confia em Deus, tudo isso aqui acontece. Tudo isso aqui acontece. Não haverá inimigo para perturbar o seu sono. Eita, o que Deus tem falando para você. Pois todos vão querer a sua amizade. Isso aqui é quando a gente tem dinheiro, gente. O cenário muda tanto que até amigos, pessoas querem estar perto ali para querer a sua bênção, sentir essa paz que você sente. Os pecadores rebeldes, por outro lado, se cansarão e procurarão refúgio, mas não acharão em lugar nenhum onde fugir. Mas eles é a única esperança, o único consolo será a morte. Tá vendo? Então, que nós possamos confiar em Deus em qualquer circunstância, em qualquer cenário. Abra o seu coração a Deus com sinceridade. Seja sincero a Ele. Dê o controle da sua vida, porque nós não temos controle de nada, gente. Sabe quando a mãe da gente fala assim, filho, não vai não. Não vai para esse buraco, não. Porque ela já tá vendo que a gente não tem experiência, gente. Ela tá vendo que nós não tem experiência com a maldade do outro, né? De outras pessoas. E a gente vai lá e cai no buraco. É quando nós não temos confiança em Deus. É quando nós não estamos agindo com sinceridade. É como nós não damos o nosso controle da nossa vida a Deus. Tudo vai mal. A cada buraco que nós saímos, entramos em outro buraco, Mas a partir do momento, assim como a palavra do Senhor falou conosco, a partir do momento que a gente entrega o controle da nossa vida a Deus, abre o nosso coração a Deus, com sinceridade e confiança, nós estamos permitindo que Ele nos guie. Nós estamos permitindo que Ele traga para nós esse alívio, tirando do nosso coração, da nossa mente, preocupação, ansiedade, porque nós estamos no cenário hoje de pessoas que a gente fica muito ansiosa, né, gente? Qualquer coisinha, meu Deus, tenho que resolver isso, tem a conta para pagar, tem isso para fazer, tem filho para levar para a escola, eu tenho que fazer aquilo. Tem pessoas, talvez, que estão preocupadas ainda com o final do ano, sendo que o dia da manhã não nos pertence. Cada dia o seu mal, cada dia traz suas preocupações. Mas quando Deus está no controle de tudo, Ele arranca isso. É medo, Ele arranca medo, dúvida, preocupação, ansiedade. Ele arranca tudo isso. Eita glória. Vamos orar, gente? Que essa palavra tenha fala ao seu coração. Que essa palavra tenha sido como resposta para o cenário que você está passando hoje. Amém? Que falou muito comigo, gente. Vou falar para vocês. Falou muito comigo. Eita, glória. Vamos lá. Pai, eu confio em teu auxílio, sabendo que em tuas mãos encontro a paz e a força de que preciso. Amém? Que nós possamos confiar em Ele, entregar o controle de toda a nossa vida a Ele. Vamos orar. Eita glória, aleluia. Vamos orar, gente. Senhor, eu te agradeço por mais esse dia, Senhor. Te agradeço por essa palavra, Jesus. Que nós possamos nesse dia entregar o controle, Senhor, da nossa vida em tuas mãos, Senhor. Lança fora toda a ansiedade desse dia, Senhor. Todo medo. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por esse ensinamento, Senhor. Que nós possamos se dispor a ouvir a sua voz e permitir que o Senhor nos guie neste dia. E permitir que o Senhor nos guie na nossa vida, Senhor. Que nós possamos rasgar o nosso coração com sinceridade, Jesus.
e falar sobre os nossos medos, os nossos anseios, as nossas dúvidas. Eu te agradeço pela palavra, Senhor, desse dia, Senhor. Obrigado por falar conosco nesse dia. Obrigado, Espírito Santo, pela direção dessa palavra. Tudo aqui, Pai, é para Ti. Nada é para mim, tudo é para Ti, Pai. Abençoa cada vida aqui, que o Senhor tenha fala aos nossos corações, Senhor. De cada vida aqui, eu não sei o cenário dessa pessoa, mas o Senhor sabe. Que essa pessoa possa confiar em Ti, Jesus. Que essa pessoa venha confiar, assim como Jó confiou no Senhor até o último momento, Pai. Que nós possamos ter essa confiança de Jó. Que em meio à tribulação, Ele não te negou nenhum momento. Que nós possamos ter essa fé de confiança e com o coração aberto de sinceridade. E nós declaramos a nossa vitória nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Nós te entregamos, Senhor, nesse dia, nesse momento, o controle da nossa vida, Pai. Muda o cenário da nossa vida, Senhor. Perdoa os nossos pecados, que nós somos pecadores, Senhor Jesus. As nossas falhas, Jesus. Perdoa as palavras que magoamos pessoas, Senhor. Nos perdoa, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que Tu fizeste na nossa vida, Senhor Jesus. Pelo vestir, pelo calçar, pelo alimento, pelo pão de cada dia. Por um teto, Senhor, na nossa cabeça, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia de mais esse dia, por essa palavra, por esse momento contigo, Senhor. Eu te agradeço por mais esse dia, que o Senhor tenha trago refúgio e que essa palavra tenha entrado nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém? Glória a Deus. Gente, que Deus possa abençoar o seu dia, que seja um dia de graça e de paz. Amanhã eu vou estar aqui no mesmo horário, das 8 às 9. Que Deus venha abençoar o seu dia. Que Deus tenha fala através dessa palavra no seu coração. Amém? Tchau, tchau, gente. Até amanhã.